Será que a palavra igreja tem alguma coisa a ver com estabelecimentos onde pessoas se reúnem para cantar, tocar instrumentos músicos, dançar em alguns casos, ficar de joelhos fazendo petições para uma divindade na esperança de que seus problemas terrenos sejam solucionados? Será que a palavra igreja tem alguma coisa em igualdade com a palavra templo de Deus? Bom, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e neste vídeo vou partilhar com você o conhecimento que tenho a respeito da palavra igreja e templo de Deus. E esse conhecimento, ele tem como base o livro Bíblia Sagrada. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhuma informação. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, vou deixar espalhado ao longo do vídeo as referências bíblicas para que você entenda o porquê eu cheguei na conclusão que eu vou discorrer aqui. Em primeiro lugar, vou falar a respeito da palavra templo. O que é o templo de Deus? Templos de Deus são lugares? Não, porque segundo as Escrituras presentes no livro Bíblia Sagrada, o templo de Deus são pessoas. Tanto é que Paulo, por exemplo, ele escreveu várias vezes a frase "Vós sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós". Então, a primeira coisa que já entendemos é que quando se fala de templo de Deus, não estamos falando de lugares, não estamos falando de estabelecimentos, não estamos falando destas construções que pessoas fizeram por conta própria, de acordo com o entendimento terreno delas. Quando o assunto é templo de Deus, isso se refere a pessoas. Eu, você e todos os seres humanos do mundo são um templo de Deus. Todavia, ser templo de Deus significa apenas que o Espírito de Deus habita em nós. Só que o fato do Espírito de Deus habitar em nós, isso não significa que estejamos manifestando esse Espírito. Aliás, este Espírito habita em nós em forma de semente. E cada um de nós deve observar se essa semente que foi colocada em nós já teve algum crescimento, como está o desenvolvimento dela, se ela sequer cresceu. Tudo isso é um dever nosso observar. Se você quiser compreender melhor o que eu quero dizer com relação ao fato do Espírito que habita em nós ser uma semente, eu sugiro que você assista, depois desse vídeo, assista ao vídeo que tem aqui no canal, chamado "Será que Deus não está morto?", porque nesse vídeo eu expliquei melhor o que significa o Espírito de Deus estar em nós em formato de semente. Então, agora que a gente já entende que a palavra templo refere-se a pessoas, vou tentar explicar o que se refere à palavra igreja. Segundo alguns trechos bíblicos, a palavra igreja é o corpo de Cristo. Segundo a Bíblia, o corpo, que também tem significado de carne, o corpo, a carne de Cristo, é o verbo divino. Tanto que foi dito, o verbo se fez carne. Isso significa que a palavra tomou forma, a palavra entrou em ação. A palavra daquele que chamamos de Criador do Universo, o Deus Supremo, o Todo, a palavra desse grande ser se fez ação, o verbo se fez carne. E em quem esse verbo se fez carne? Através de quem esse verbo foi manifesto de uma maneira completa, isto é, perfeita, na pessoa de Jesus de Nazaré, que hoje conhecemos como o Cristo. Então, quando foi dito que a igreja é o corpo de Cristo, isso significa que a palavra igreja refere-se ao verbo do Eterno que entrou em ação. Logo, igreja é igual ao verbo. E isso que eu estou dizendo é fácil de compreender quando observamos, por exemplo, aquele trecho de Mateus, onde Jesus pergunta para os discípulos: "Quem os homens dizem que sou?"
Aí os discípulos respondem, uns falam que você é Elias, outros João Batista, outros Jeremias ou algum profeta. E aí Jesus volta-se para os discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem quem sou? E aí Pedro, tomando a frente, revelou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus viu que a mente de Pedro, que aquele templo captou a essência de quem realmente ele era, ele deixou bem claro, fizeste bem, não revelou a carne nem o sangue. E aí depois Jesus complementou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela não prevalecerão as profundezas do inferno. Veja bem, sobre esta pedra. Caso você não saiba, o nome Pedro significa pedra. Então, quando Jesus falou sobre esta pedra, ele estava se referindo à mentalidade de Pedro. Ele estava se referindo àquele templo. Pedro era um templo de Deus, da mesma forma que eu e você somos. E ali Jesus se voltou para Pedro, deixando bem claro, como ele revelou a natureza divina, ele não falou, você é Jesus de Nazaré, filho de Maria, blá blá blá. Ele revelou a natureza divina, ele não revelou a natureza carnal. Como ele revelou a natureza divina, Jesus viu que você vai estar apto para que a minha igreja, ou seja, a minha palavra, seja edificada em você. Para que após a minha partida, você possa dar continuidade ao meu trabalho. Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou e retornou ao Pai, quem deu continuidade à mensagem do reino dos céus foram os seus discípulos. Porque Cristo, ele retornou para este mundo há muito tempo e retorna até hoje, através de uma reencarnação espiritual dentro do indivíduo que crê e reconhece a natureza divina dele. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, porque tem muita gente ainda que pensa que a volta de Jesus é uma coisa material, física, e vai ver um cavalinho branco no céu, como se fosse Jesus voltando. Primeiro que se fosse assim, ninguém nem saberia quem é Jesus, porque ninguém nunca viu ele, né? A gente ia ficar tudo perdido. Quem é aquela figura lá? Qualquer um pode falar que aquela figura lá é Jesus, vai saber. Mas é assim, tá? Isso fica um assunto para outro vídeo. Voltando ao cerne dessa questão de igreja. A partir do momento que Jesus falou para Pedro que edificaria nele a igreja, isso significa que ele edificaria a palavra dele em Pedro. E isso aconteceu. Pedro, ele foi um discípulo bem atrapalhado das ideias, se você for estudar a fundo. E quando eu digo a fundo, eu me refiro a você realmente pesquisar sobre o assunto, não se limitar apenas aos livros contidos na Bíblia. Quando o assunto é estudar o Evangelho de Cristo, quando o assunto é a vida e os ensinamentos de Cristo e tudo aquilo que envolveu essa experiência terrena dele, eu sugiro que você esmiúce outras fontes, estude. E uma das fontes que eu indico é a Bíblia, sim, só que eu indico muito mais a leitura da parte 4 presente na obra O Livro Durante. Então, voltando aqui ao X da questão, Pedro, ele foi um discípulo bem atrapalhado, ele era muito, tinha um temperamento muito forte, ele era muito impulsivo com relação às coisas e demorou para ele ser lapidado, demorou para ele entender que tem hora para tudo. Mas depois que Jesus partiu, esse discípulo, ele foi realmente, a palavra, a igreja realmente foi sendo edificada nele, ao ponto dele conseguir ter transmitido ensinamentos sublimes, ensinamentos que tinham e têm concordância com tudo aquilo que Cristo Jesus ensinou. Então perceba que a partir do momento que Jesus falou para Pedro sobre esta pedra, ou seja, sobre você edificarei a minha igreja, é evidente que a palavra igreja ali não está se referindo a uma pessoa, como muitos pensam. Natália, quando a gente fala de igreja, igreja somos nós. Não é bem assim. Eu vou chegar nesse ponto aí. Calma lá. Nesse contexto, Jesus está deixando bem claro que igreja se refere a verbo dele, a palavra dele. E sobre Pedro, ele edificou esse verbo. Ou seja, ele edificou essa igreja. E quando ele disse que nenhuma profundeza do inferno iria se sobressair em cima da igreja,
o inferno aqui está simbolizando um estado de confusão. Ou seja, quando você está unido, congregado mesmo com a igreja, ou seja, quando você está vivendo em comunhão com o Verbo do Eterno, não há confusão que vença você. Você nunca vai estar vivendo no inferno. Pelo contrário, você saiu dele. Você saiu do estado de confusão e agora vive na luz. E onde há luz, tudo está claro, você realmente sabe o que está acontecendo, o que tem que ser feito e etc. Considerando que muitas pessoas dizem igreja somos nós, e tendo em vista que muitas cartas de Paulo, por exemplo, saudavam igrejas, agora sim você vai entender quando uma pessoa, quando um templo, ele sobe de nível, ele entra no nível de ser igreja. Quando uma pessoa recebe esse título de igreja, é porque ela já está vivendo, ela está manifestando o Verbo do Eterno de uma maneira completa, perfeita, 100%, da mesma forma que Jesus de Nazaré fez. Então, quando que uma pessoa é reconhecida como igreja? Quando as práticas dela são 100% coerentes com aquilo que a igreja, ou seja, o Verbo, ensinou. Então, quando você vê lá, e Paulo saudou a igreja tal, e a igreja acompanhava eles por onde eles iam, isso significa que um grupo de pessoas já estava no nível de igreja. Um grupo de pessoas já estava em comunhão com o Verbo do Eterno e colocando em prática esta comunhão. Por isso que vemos na Bíblia muitas vezes a expressão igreja referindo-se a pessoas. Só que isso acontece porque aquelas pessoas atingiram a comunhão, atingiram sua união mental com a igreja, com o corpo, com o Verbo. Então, cada um de nós deve se examinar. Sou igreja ou ainda sou um templo? Que estou ali regando a semente que está dentro de mim, que ainda estou cultivando o espírito residente para que eu possa chegar no patamar de igreja. Temos que fazer essa autoanálise, se é que verdadeiramente cremos no Criador do Universo e no Verbo que se fez carne. Então, resumindo, templos de Deus. A expressão templos de Deus refere-se a seres humanos. Todos os seres humanos, independentemente do que eles estejam fazendo, são um templo de Deus. Porque ser templo de Deus não significa estar exercendo o amor de Deus. Não significa estar exercendo o amor na sua veracidade. Caso você ainda não saiba o que é amor, eu também sugiro que você assista ao vídeo que tem aqui no canal, chamado O que é o Amor. Todos esses vídeos que eu estou indicando que você assista após este vídeo aqui, pode ficar tranquilo que eu vou deixar o link deles na descrição e no final deste vídeo. Então, voltando aqui à questão, todas as pessoas são templos de Deus, independentemente do que elas estejam fazendo. Porque ser templo não significa estar executando a essência do Espírito que habita em nós. Aliás, não significa nem que o Espírito que foi semeado em nós já esteja desenvolvido. Lembra que eu falei da questão da semente. Então, templo de Deus, pessoas. Igreja significa o verbo. E pessoas só são consideradas igrejas se elas estão em total comunhão e em total prática dos ensinamentos da igreja. Ficou claro? Se não ficou claro alguma informação, se você ainda não entendeu, não captou, se mesmo examinando todos os trechos bíblicos que eu deixei espalhados aqui ao longo deste vídeo, fique à vontade para deixar um comentário, faça a sua pergunta, porque o intuito da aba de comentários é justamente interagirmos uns com os outros. Lembrando que essa interação deve ser feita de maneira saudável, deve ser feita sem filtro dos desejos pessoais, porque o intuito é chegarmos numa conclusão, chegarmos no mesmo denominador comum, visto que se temos a mesma crença naquele que chamamos de eterno, é interessante que tenhamos então
uma união em espírito. Lembrando que união não é uniformidade. E talvez eu faça um outro vídeo explicando as diferenças desses pontos. Eu espero que eu tenha me feito compreendida. E se você gostou do vídeo, convido a inscrever-se no meu canal para estar a par de outros conteúdos. Convido-lhe também a clicar no botão de joinha para que este conteúdo possa ser expandido para mais gente. E eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.